da Igreja Cristã. Quero parabenizar a Igreja Betânia pela perseverança em não desistir de comemorar a Páscoa. Talvez nós precisemos rever isso no presbitério. Nós tínhamos um culto que era de todo o presbitério, onde nós tínhamos uma participação bem maior, e depois ela foi diminuindo, e hoje nós precisamos resgatar, porque assim como o Natal, a Páscoa é uma data que não pode ficar esquecida. Essas celebrações, por causa do mundo que vivemos, está ficando cada vez mais esquecida no nosso calendário, ou não, talvez não recebendo a devida atenção. Mas quero parabenizar a igreja pela perseverança, que continuemos insistindo, porque a Páscoa é uma oportunidade que nós não podemos perder. É a oportunidade de relembrar a Páscoa judaica, sua mensagem de salvação de Deus ao seu povo, sua mensagem de juízo a um Deus no trono que julga o opressor. Não importa quanto tempo leva, mas o juízo virá, e Tiago deixa isso muito claro, que Deus ouve o clamor do pobre e julga o opressor. Vivemos tempos difíceis no nosso país, mas há um Deus no trono, e a Páscoa nos remonta a isso. A Páscoa judaica fala de salvação, de juízo, mas fala também de esperança, de uma nova jornada que se começa fora do cativeiro, com uma alma livre, com um povo livre, e Deus caminha com esse povo. Muito mais motivo temos pela Páscoa cristã. A oportunidade de celebrarmos juntos, como filhos de Deus, como uma família única, não mais Betânia, mas povo de Deus aqui presente. Filhos de Deus, celebrar a paixão, lembrar o sofrimento, nos comover diante dele, a morte, e encher o coração de esperança diante da ressurreição de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 34. Verso 5, vamos ler juntos? Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ore pelo mensageiro, ore por você, pelo seu coração, pela sua mente, para que nós possamos de fato ouvir não o pregador, mas o Senhor. Deus, fala conosco, fala ao nosso coração. Nós somos os teus filhos, não cremos no acaso, não viemos aqui por acaso, e é a tua voz que nos orienta, nos aconselha, nos dirige, nos consola, enche o nosso coração de esperança, nos exorta. Fala conosco pelo teu Espírito, pela tua palavra, com o perdão dos nossos pecados, porque desejamos ouvir a tua voz. Dai-nos espírito de reverência diante da tua voz, de quietude, faz sossegar a nossa alma, nosso coração, nosso corpo, nossa inquietação, para te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei como você entrou aqui, não sei como está o seu coração, não sei para onde o seu olhar interior se volve nesta hora, se para o almoço de Páscoa daqui a pouco, se para o passeio, se para o relógio, se para as coisas que deixou em casa, se para as contas, se para a Lava Jato, se para os políticos, se para a crise, ou quem sabe para a sua própria crise existencial, porque todos nós temos momentos na vida que vivemos crises externas, internas. Mas eu acho interessante perguntar a você, até à luz do texto que lemos, para onde você está olhando nesta manhã? Talvez uma outra pergunta interessante seja: para onde vamos olhar a partir de então, já que estamos aqui? Jesus diz que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, cheio de brilho.
Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E se a luz que existe em você for trevas, que grandes trevas serão? Daí a importância de nos perguntarmos para onde estamos olhando. Isaías estava olhando para a crise, morreu o maior líder do seu país, o grande rei Uzias, o camarada que fez as maiores reformas do país. Todo o país tinha esperança naquele homem, naquele governante. Isaías já tinha visto maus reis, péssimos governantes, e temia por isso. E ele entra no templo, e na casa de Deus, ele é levado a olhar para o trono, e ali ele vê o Senhor governando, e aquilo abençoa a vida de Isaías, porque depois de olhar para Deus, ele olha para dentro de si, e olhando para dentro de si, e vendo o que havia dentro de si, ele é capacitado por Deus a olhar para a obra de Deus, para a extensão e para o chamado de Deus, que era para além do reino de Israel. O salmista faz um convite a você. Eu penso que não o salmista, mas Deus nos faz um convite. Contemplai-o. 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 Olhem para ele. Olhem para ele e sereis iluminados. Você pode começar a olhar para diversas facetas nessa manhã de Páscoa, nessa sexta-feira da paixão, nessas horas entre as 9 e as 12 horas, quando nosso Jesus estava sendo crucificado. Todo o seu sofrimento, toda a sua agonia. Você pode começar olhando para o seu nascimento, isso vai abençoar a sua vida. O nascimento do seu Salvador, o nascimento do seu Senhor não é um nascimento qualquer. É um encontro do céu com a terra. É um encontro do divino com o humano, do extraordinário com o ordinário. É anunciado por um coral de anjos. Uma milícia celestial baixa à terra e diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra. O Salvador chegou. Mas ao mesmo tempo esse grande coral não vem cantar para uma plateia que pagou o ingresso bem caro, vem cantar para um grupo de pastores no campo. É o grande Deus, é o majestoso, se preocupando com o humilde, com o pequeno. Isso mostra que esse Jesus se preocupa com você, porque desde o seu nascimento, ele mostra para o que veio e para quem veio. Numa estrebaria, no grau máximo da simplicidade, da humildade, da falta de recursos, nasce o Rei do Universo. O meu Rei, o meu Senhor, não nasceu num berço de ouro, num palácio. Nasceu, encarnou numa estrebaria, para dizer que nós podemos ser gente desde o nascimento, e se necessário for, até a hora da morte, com toda a simplicidade, com toda a falta de recursos. Isso não nos torna menores diante dos olhos de Deus. Os convidados daquele nascimento, gente simples, pastores que vieram. Depois, mais à frente, vieram os reis magos, do Oriente, para mostrar que ele veio para todos, embora tenha escolhido encarnar no meio dos pobres. Mateus fala do nascimento de um rei, por isso começa a sua genealogia em Davi. Mas Marcos fala do servo, apresenta Jesus como servo, por isso não tem genealogia, porque escravos, servos, não tem genealogia. Ninguém pergunta quem é a mãe do fulano. É nas elites que a gente costuma mais se preocupar com isso. De que família você veio? Lucas o apresenta como filho do homem, destacando sua humanidade, dizendo: Jesus é Deus, mas Jesus sente dor, sente sede. Por isso ele vai buscar a genealogia de Jesus, não em Davi o rei, mas vai buscar em Adão. E Adão gerou a fulano, que gerou a ciclano, que foi gerando até chegar a Jesus.
João escolhe apresentá-lo como filho de Deus. Por isso vai buscar a sua genealogia na eternidade. No princípio era o Verbo, era Deus, o Verbo estava com Deus, Jesus era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez, ele estava lá na criação, e o Verbo se faz carne. Olhar para o nascimento de Jesus me lembra que eu não sirvo a um Deus qualquer, a um Deus criado pelos homens. Eu sirvo a um Cristo que nasceu, porque quis se encarnar, por amor a mim e a você. Mas eu convido também a olhar para a sua vida terrena, para a sua adolescência tão comum, e ao mesmo tempo tão incomum. Comum porque os seus pais são capazes de perdê-lo no meio da multidão, por mais de um dia. Pensam que estão com José, Maria, pensam que está com José, José talvez pense que está com Maria, ou que está no meio dos outros adolescentes, e na verdade ele não estava ali. Isso já dá um outro sermão, quando perdemos Jesus de vista. A igreja está perdendo Jesus de vista. O Natal muitas vezes não é mais para Jesus, a Páscoa não é mais para Jesus, é para outras bandeiras, ou para o nosso passeio, ou para outras coisas, e nada contra quem precisa e necessita passear, mas a questão é se no seu passeio você celebra a Páscoa, você lembra da Páscoa, você para orar, você para compartilhar com a família a razão desta data. Jesus vai sendo esquecido e perdido de vista nas nossas reuniões conciliares, sejam elas de conselhos ou de presbitério. E ali está Jesus no meio do templo, abençoando, ensinando. Ali ele é encontrado entre os doutores da lei. Depois uma juventude que não aparece, alguém pergunta, mas eu não vejo nada. É justamente porque talvez não é para você ver. É para que você veja que o seu Deus é o Senhor do tempo e da história. Da sua adolescência aos seus 30 anos não há menção, possivelmente ele viveu a vida simples como carpinteiro, ajudando a seu pai com a sua vida familiar. Nem por isso deixou de ser Deus, nem por isso deixou de ser o que é e o que era, nem por isso deixou de ter poder. A não manifestação extraordinária não significa ausência de divindade. Elias ficou tão acostumado com poder, que quando Deus parou de fazer coisas assim, extraordinárias, ele entrou em crise, disse, Senhor, eu quero morrer, a vida perdeu o sentido, mataram os profetas, e ele quer se esconder numa caverna, ele entra em depressão, e aí ele sai, Deus o convida para ver, ele tenta ver Deus, e Deus não aparece no terremoto, não aparece no fogo, não aparece no vendaval, mas aparece numa brisa suave para dizer, eu estou nas coisas simples, na caminhada que você fez, no pão que você comeu, no desabafo que você fez. Jesus reaparece aos 30 anos. O seu primeiro milagre vai se dar numa festa de casamento, porque ele vem restaurar o Gênesis, onde o inimigo entrou na família, destruiu a família, e hoje, irmãos, há algo engendrado contra a família, usando como maior instrumento a mídia. Precisamos urgentemente lembrar que o nosso Deus veio restaurar a vida familiar. Nosso Salvador escolhe para seu primeiro milagre uma festa que teria entrado para a história como o maior fracasso e a maior gáfia, mas entrou como uma festa abençoada, porque ele estava presente, porque ele foi convidado. Convide Jesus para a sua casa, não o perca de vista, agarre-se a ele, apegue-se a ele, faça como diz lá o livro de Cantares, encontrei o meu amado, agarrei-me a ele, não o deixei ir embora.
Agarre-se a Jesus. Ore Jesus na sua vida terrena e você vai vê-lo entre os pobres, no meio de gente simples, famintos, miseráveis, mendigos. Ele não vai estar nos grandes púlpitos, talvez, algumas vezes sim, quando necessário, algumas vezes nos palácios, nas festas, sempre que convidado, e que haja um propósito, mas na maioria das vezes ele vai estar entre os rejeitados, entre os execrados pela sociedade, aqueles para quem a sociedade diz, não tem lugar, não tem mais vez, o que você fez não tem perdão. Ele vem e se apresenta. Onde está Jesus? Olhe para a sua vida terrena, veja-o, veja como ele ama aquela gente, como ele toca no intocável, no leproso. O leproso só pede para ser curado, mas ele faz questão de tocar, porque ninguém tocava aquele homem. Ele fala com o paralítico, levanta e anda. Ele se deixa ser tocado por uma mulher que não tinha a condição nem de se aproximar, porque a sua enfermidade era vista como uma imunda. Ela sofria de hemorragia. Mas ele se deixa ser tocado e diz, de mim saiu virtude, e abençoa a vida daquela mulher. Enaltece a sua fé. 12 anos de sofrimento até que ele encontra Jesus. Olhe para ele, seu coração vai se encher de luz. Ele fala com a mulher adúltera, aquela mulher que tem que ir pegar água na hora do sol mais quente, ao meio-dia, porque era a hora em que tinha menos pessoas no poço. E ela o encontra, e ele pede água, e ele fala com ela. A mulher samaritana se dirige a ela, lhe pede de beber, abre um diálogo, e ela sai dali cheia de luz, porque ele a faz, a mulher rejeitada por toda a sociedade, pela religião, ele faz dela uma missionária dele. Não é apenas uma missionária, mas é uma missionária dele. Ela é missionária agora do Senhor do Universo. Ele fala com a mulher adúltera e a protege. Ela está prestes a ser morta, executada, por aqueles que se acham senhores do saber e da vida. E ele diz, se alguém não tem pecado, então julgue. Se alguém não tem pecado, então lance a primeira pedra. Ele fala com o ladrão na cruz. Ele fala com o suposto ladrão chamado Zaqueu. Suposto até que a Lava Jato prove o contrário, né? Zaqueu era um camarada que contribuía, que recolhia imposto a mais do seu próprio povo, contra o seu próprio povo, sendo ele judeu, a favor dos romanos. E tirava a comissão, a parte dele, aquilo que o Brasil está cheio de Zaqueus. Jesus vai falar com esse camarada. Eu não sei o que nós falaríamos se víssemos o reverendo Theo ir visitar o Sérgio Cabral. Ainda mais o reverendo Theo tendo passado pela Petrobras. Talvez nossos lábios e nossa mente maliciosa falaria muita bobagem, muito juízo, muito julgamento. Mas Jesus não estava nem aí para o que iam dizer, porque ele sabia quem ele era e o que ele viera fazer. E ele olha para Zaqueu e diz assim, eu vou dormir na sua casa. Muita gente deve ter se assustado. Na casa desse ladrão, daquele que rouba o seu próprio povo? Não acredito que Jesus vai fazer isso. Jesus não se importa com o que alguns homens pensam. Ele sabe o que quer. E ele vai na casa desse homem e transforma a sua vida, a ponto desse homem chegar a declarar, eu quero restituir aqueles a quem eu defraudei. A vida desse homem é transformada. É esse Jesus extraordinário que nos convida o Espírito Santo a olhar. Não se furtou de estar entre os ricos, não se furtou em ir aos banquetes, aos palácios, não se furtou de ir diante dos tronos, aonde convidado.
ali se fez presente, mas não buscou os holofotes, buscou a simplicidade, buscou servir, buscou amar. Quanto tempo e horas dedicado a um grupinho simples, de homens teimosos, difíceis, lerdos para aprender, complicados, turrões, com toda a permissão, como eu e você. E pegou essa gente complicada e os chamou de igreja, e os convidou a sair e transformar o mundo. Enquanto Jesus estava prestes a morrer, eles estavam discutindo entre eles quem era o maior, quem era o melhor. O seu mestre, o seu salvador está prestes a assumir a cruz, a sofrer o maior sofrimento que uma pessoa humana pode sofrer. E a preocupação dos discípulos é saber quem é o queridinho de Jesus. Quem de nós é o melhor? Mas ele não desiste desses homens. Eles fogem, eles se afastam na hora mais cruel da sua vida, mas nem por isso ele desiste desses homens. Olhe para Jesus, e muita mágoa e ressentimento do seu coração vai ir embora nesta manhã. Ele mesmo quem convida, olhe para ele e sereis iluminados. Veja quinta-feira, sentado à mesa da semana chamada Santa, ele reúne os seus discípulos para comemorar a Páscoa, e João relata isso de uma forma extraordinária, porque diz que tendo Jesus, João 13, tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. A gente ama até um tempo, a gente ama até a pessoa errar uma vez, talvez duas, talvez alguns mais benevolentes 3, mas Jesus amou os seus e amou-os até o fim, e pegou aqueles homens e lavou os seus pés. O Senhor dos senhores, o Rei do universo, se curva, o majestoso Deus, se curva diante de seres humanos e pega aqueles pés empoeirados de estradas não asfaltadas, estradas rústicas, cheia de pó, de sujeira de animal, mas Jesus se curva e lava os pés daqueles homens, e dizendo: vocês vão fazer assim, porque vocês vão ser parecidos comigo, vocês vão ser chamados de cristãos. Se o mestre faz isso, se o Senhor faz isso, o servo pode fazer. Depois de lavar os pés daqueles homens, eles os serve, ele parte o pão, diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele toma o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança. Ele serve a ceia ao traidor, mesmo sabendo que ele vai traí-lo, inclusive dizendo: o que come comigo vai me trair. Ele não diz: Judas, espera ele fora, porque o caso agora é só com... Ele chama Judas de amigo e o trata como amigo. Ele não foi irônico. Ele tratou Judas como amigo até o fim. Judas é quem não foi seu amigo. Ele serve a Pedro, mesmo sabendo que Pedro vai negá-lo. Queridos, é esse Jesus que nós temos que olhar nessa manhã, porque foi esse Jesus que morreu por mim e por você. Olha, depois daquela ceia maravilhosa, daquela Páscoa, ele vai para o Getsemane, chama Pedro, Tiago e João. Pedro acabava de jurar que ainda que todos o traíssem, ele jamais o faria, e ele os chama para orar, chama os 3 mais íntimos e diz assim: vamos orar comigo. Mas eles dormem. Jesus os acorda e diz: será que nem uma hora, nesse momento tão triste, tão difícil, vocês podem orar comigo? E vai orar de novo, e eles dormem de novo, 3 vezes, e aí já é meia-noite, e aí já é sexta-feira, e aí ele desce. Lá embaixo tem um outro discípulo, que comeu com ele na mesa, e ele o beija. Não é o beijo de um amigo, é o beijo de um traidor. Como dói a traição. Como dói a traição de um amigo, a traição de um cônjuge,
Até a traição do inimigo dói, mas dói menos, porque a gente já sabe que é inimigo. Mas a traição daquele que caminha com você, que louva com você, que assenta com você, o salmista fala disso, que sobe à casa de Deus com você. Ele o beija, e este é o sinal. Jesus é manietado, algemado. Um dos seus discípulos corta a orelha de Malco, mas ele restitui. Não é com a violência que se expurga a violência. Não somos milicianos. Não é violência contra violência que vai resolver. Jesus é levado como se fosse um malfeitor, é empurrado para todo tipo de lugar. Anás, Caifás, debocham dele, dão socos, pontapés, cuspe. Imagine se alguém cuspir no seu rosto. Lhe vestem com um manto, lhe dão um caniço e diga: proclama, eu sou o rei dos judeus. Tu és rei? Ele é humilhado, a pior forma de humilhação que alguém pode fazer. Ninguém dos direitos humanos aparece para dizer: não faça isso. Para dizer: nós vamos comprar a briga dele. Nem os discípulos, diz o texto de João, que quando até os discípulos, quando a coisa apertou, todos dispersaram, não ficou nenhum. Só algumas mulheres. Pedro ainda tentou acompanhar de longe, mas quando a coisa apertou, ele fez pior. Nem conheço esse cara, nunca vi. Não, você fala como ele. Não. Essa gente representa eu e você. Nós somos capazes disso, de fazer isso com o nosso Jesus. Somos capazes de negá-lo, somos capazes de traí-lo, somos capazes de virar as costas, somos capazes de perdê-lo como Maria e José o perdeu. Por isso é preciso ter os olhos de Jesus. E se a cristandade não conseguir ter os olhos de Jesus na Páscoa, como será o restante do ano? Essa manhã o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer: olha para Jesus. Veja a sua vida, veja a sua morte, veja-o na cruz. Depois de toda humilhação, suportando a dor física, mas muito mais a dor de levar sobre si o meu pecado, o seu pecado. De ser crucificado não sendo pecador, no meio de dois malfeitores, na pior condenação que poderia existir, tão perversa que tinha que ser fora da cidade, era só para os abomináveis. É assim que o meu Senhor é tratado por mim e por você, porque Ele te amou e decidiu pagar a justiça divina com a sua morte. Na cruz, debaixo daquela dor, Ele diz 7 palavras. Palavras de perdão: Pai, perdoa-lhes. Palavras de salvação: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Palavra de solidariedade: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Como que dizendo: cuidem-se, cuidem dos vossos familiares. Palavras de sentimento de desamparo: Deus meu, por que me desamparaste? Palavra de angústia física: tenho sede, sede física, sede de água, ao mesmo tempo sede de amar e abençoar os homens. Palavra de vitória: está pago, está consumado, está feito, a obra da redenção está consumada, está paga, o diabo não tem mais poder sobre vós, vocês podem ser livres. O faraó espiritual não tem mais poder sobre vocês. Vão e abençoem o mundo. E então ele diz a 7ª palavra: nas tuas mãos eu me entrego. Nos dizendo nesta manhã: está doído, está apertado, está difícil. Se entrega nas mãos do Pai.
o Pai nosso que está no céu. Se Jesus assim o fez, nós podemos fazer, porque Ele nos ensina o caminho para todas as coisas. Pai, nas tuas mãos, nas melhores mãos, eu entrego o meu espírito. Vai chegando o meio-dia, mas a luz não brilha. Há um eclipse, a terra escurece, a natureza participa desse espetáculo. A terra treme. Alguns sepulcros dão os seus mortos. O centurião bate no peito dizendo: este verdadeiramente era filho de Deus. Só errou no tempo do verbo, porque ele não era. Ele é o Filho de Deus. E aquilo que parecia o fim, não era o fim. E aí eu me lembro de Lamentações, quando diz: ó vós que passais pelo caminho, não vos comove isso? Não vos comove saber o que o Salvador passou, saber o que o Salvador sofreu? Podemos ainda continuar brincando de ser crente, de ser cristão, diante de tudo que ele sofreu? Podemos ainda abrigar nos nossos corações tantas coisas feias, terríveis, mágoas, rancores, desânimo? Olhem para Ele, olhemos para Ele, e a nossa vida será iluminada pela sua presença. Na paixão de Cristo nos comovemos, vemos os filmes, alguns choram, mas e depois? O que você vai fazer com a comoção desta manhã? Novos rumos, para um novo olhar, uma nova vida, uma nova atitude, ou você vai cear com Ele e sair do mesmo jeito? Max Lucado tem 2 livros que eu acho que todo cristão deveria ler. Um deles se chama Por que Ele Escolheu os Cravos? E ele inicia o livro citando Walt Disney, quando a Bela beija a fera. E ele diz: a Bela não precisava beijar a fera, mas beijou. Por que a Bela beijou a fera? Porque amou, se compadeceu da fera. Ele diz: Jesus na cruz beijou eu e você. Nós éramos como a fera. Nossos pecados nos tornam horríveis. Ele não precisava me beijar, Ele não precisava deixar a sua glória, mas Ele deixou por você. E na cruz Ele beijou você. A Santa Ceia devia ser isso para você. Você devia se sentir beijado pelo Senhor. Como aquela criança que errou, que se machucou, que se lambuzou de terra, encheu o joelho de terra, e o pai e a mãe, em vez de dar uma surra porque ele caiu e correu e errou e desobedeceu, o pai vem, abraça, beija, limpa e orienta. É isso que Jesus faz conosco. E a ceia é isso, é Jesus nos lavando, como cantou a canção que o reverendo Josué. Ele está nos lavando, nos limpando, mas dizendo: vão, tenham mais cuidado. O outro livro é Simplesmente como Jesus, onde Max Lucado diz: Deus o ama do jeito que você é, mas se recusa a deixar você desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Ele te ama do jeito que você é, com o seu temperamento, com o seu jeito de ser, mas Ele quer que você seja cada dia mais parecido com Jesus. Ele quer iniciar um treinamento com você, uma caminhada com você, e tomara a Deus que nessa manhã nós saímos daqui com esse propósito. Deus, diante de tanta comoção, de tanto amor, de tanto sofrimento, lembrando da tua paixão, da tua morte, e que o Senhor está vivo, daqui para frente eu quero ser diferente, eu quero ser parecido com o Senhor. Olhe para o seu nascimento, para a sua vida terrena, para a sua morte, mas olhemos também para pós-Páscoa, para a sua ressurreição e a sua ascensão.
As mulheres vão ao túmulo. Ele foi colocado, sepultado, uma pedra, guardas para vigiar. Mas de repente a terra treme, a pedra é revolvida. 2 anjos ou 2 varões vestidos de branco estão ali. E quando as mulheres chegam para levar os ungüentos, os perfumes, as especiarias, é perguntado: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Elas saem correndo a avisar os discípulos. Pedro e João correm, vão até o túmulo, conferem, de fato ele não está aqui. Ele ressuscitou. Mesmo assim, eles têm medo do que está acontecendo na cidade, como nós estamos com medo de sair na rua, como nós não saímos depois das 10, outros não saem mais depois das 8. Tem gente que não atravessa mais a linha vermelha, a linha amarela, a Avenida Brasil. Nós estamos ficando com medo. Esses homens estão com medo, trancados, do que Jerusalém pode fazer com eles, do que Herodes, Pilatos ou qualquer um outro pode fazer com eles. Mesmo sabendo que Jesus está vivo, eles não ousam sair, e Jesus então vai até eles, aparece no meio deles e diz: paz para vocês, paz seja convosco. Jesus está dizendo isso para você que tem o seu coração apertado: tenha paz, não deixe as circunstâncias roubarem a sua paz, não deixe a notícia da enfermidade roubar a sua paz, não deixe o problema financeiro roubar a sua paz. Ele pode roubar instantaneamente, mas volte para Jesus, ore para Ele e tenha paz. Paulo aprendeu isso, que pode-se ter paz até dentro de uma prisão, que pode-se ser feliz até algemado, porque a alma está livre, porque Jesus mora dentro dela e a libertou. Paz. Eles se alegram, por quê? Diz o texto, que depois da Páscoa, eles se alegram por verem o Senhor. A sua alegria não virá da igreja, a sua alegria não virá do novo governante. Pode até vir, mas pode ser passageira também, né? Muita gente se alegrou com os últimos governantes e logo depois chorou. A sua alegria virá de Jesus. Alegraram-se, portanto, diz o texto, ao verem o Senhor. E Jesus disse de novo: não tenham medo, sou eu estou aqui com vocês. Tenham paz, queridos. É como se Jesus estivesse dizendo: me ouça, me olhem, sou eu, olha aqui os cravos, tenham paz, tenha paz, meu querido, sai daqui com o coração cheio de paz, não porque o pregador falou, porque Jesus está falando para você, e se você for capaz de ouvi-lo, de vê-lo com a fé e com a alma, você vai sair daqui em paz. E se isso já não fosse suficiente, Ele soprou sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo vai com você, seja para o passeio maravilhoso, ou para casa, comer ovo frito, ou cozido. Agora está na moda, né? Não importa, se o Espírito Santo está com você, aonde você estiver, é o melhor lugar da terra. Jesus aparece então outras vezes, e uma última aparição é feita em Betânia. Ele reúne os discípulos, estende as mãos e disse: ide, façam discípulos, preguem o Evangelho. Como disse o Vande, tornem essa revelação conhecida por todos os homens. Vão e abençoem a terra, abençoem os homens, abençoem as vidas. De repente, Jesus começa a subir, a ser levado às alturas, e os discípulos vão olhando, e novamente, um anjo ou um varão pergunta: por que vocês estão olhando para cima, como se esse Jesus que vocês estão vendo subir não fosse voltar? Ele vai voltar. Não fiquem trancados, reúnam-se para orar, para adorar, mas saiam e abençoe, porque Ele vai voltar para pedir conta de tudo que vocês fizeram
em nome dEle, por Ele e para a glória dEle. Eu te convido, ou melhor, Deus te convida nesta manhã, a olhar para o nascimento do seu filho, um nascimento extraordinário, porque não é um homem qualquer, é o Deus que se fez homem. Ele te convida a olhar para uma vida maravilhosa, vivida, uma vida de amor, de dedicação, de doação. Jesus te convida, Deus te convida nesta manhã a olhar para Jesus morrendo por você e a cantar: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, mas eu sei que a sua morte foi suficiente. O Espírito Santo te convida nesta manhã a olhar para a sua ressurreição gloriosa e vê-lo dizendo: eu estou vivo e vou caminhar essa jornada com você. Eis que estou convosco. Olhe para a sua presença. Há um hino que o reverendo Josué canta que diz: ele está aqui, amado da minha alma, a sua doce presença enche-me de paz. Curva sua cabeça, feche seus olhos, tente olhar com o mais fundo da sua alma para Jesus. Comova-se diante de tanto amor. Comova-se diante de alguém que te amou a ponto de morrer por você. Encha o coração de esperança, porque Ele está vivo, não está distante, está aqui do seu lado, atrás de você, à sua volta, com o irmão que está ao seu lado, mas está dentro de você. Agradeça a Ele e venha cear com Ele em nome de Jesus. Oremos ao Senhor.